Ok? Fique à vontade. Bom, muito boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite. É uma grande alegria estar aqui entre colegas, reencontrando pessoas aqui do Núcleo de Estudos de Futebol e Sociedade, com quem eu lido, conheço já há mais de 10 anos, né, vejo os alunos e colegas pesquisadores da área, né, então uma grande alegria e honra ser convidado para participar desse evento aqui e trazer uma atualização das pesquisas que a gente vem desenvolvendo e também a que se soma, né, o prazer de estar ao lado também dos pesquisadores internacionais que vieram da Argentina, professor Trejo, Fernando Trejo, Diego Murci e também compondo a mesa, né, o professor Luiz Carlos Ribeiro. Né, uma grande alegria trazer uma reflexão que, sem dúvida, vai ser enriquecida com a possibilidade de ter um campo de experiências, de visões que vem do nosso país vizinho e que se agrega a essa reflexão que nós fazemos em escala nacional. Então, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas e fiz o meu doutorado, defendido em 2008, com a temática das torcidas organizadas no Departamento de História, com essa especificidade de ter sido um trabalho que foi conduzido depois de 5 anos de pesquisa. Eu gosto de brincar, né? Sempre lembrar as 770 páginas que compuseram a tese de doutorado, e uma pesquisa que para mim foi fascinante e que teve essa tentativa de ser uma contribuição do ponto de vista da historiografia, com um olhar historiográfico para esse fenômeno que, via de regra, é reconhecido como uma temática antropológica e sociológica. A gente sempre fica em dúvida se a tese de doutorado é o ponto de maturação ou ponto de saturação. Ou seja, depois do doutorado eu não quero mais ouvir falar nesse tema nunca mais na minha vida, ou, de fato, a gente vai continuar dialogando com ele, desdobrando, fazendo uma série de reflexões a partir da tese de doutorado. Felizmente, eu posso dizer que esse é o segundo caso da minha tese. Eu entrei com outro tema, eu iria estudar José Lins do Rego, crônicas, e tive uma inflexão durante o doutorado. Acho que, felizmente, acabei permanecendo no campo de estudo sobre futebol, e, em particular, com essa temática que, dos diversos temas, é o que me é mais caro. Em particular, também, em específico, tem essa demanda pública pela temática, né, o fato de ser um problema social e sociológico ao mesmo tempo, né, o fato de a gente estar dia a dia sempre lidando com páginas jornalísticas dedicadas ao tema, que nos volta também a trazer questões sobre ele. Então, de fato, me parece um desafio muito grande que a gente tem de estar sempre respondendo à sociedade na medida em que a gente tem um tema muito problemático do ponto de vista da sua resolução, da sua compreensão. Então, eu gosto de enfatizar que foi um trabalho desenvolvido como historiador, porque me parece muito interessante pensar à luz da história. Foi isso que eu procurei fazer na pesquisa sobre a gênese das torcidas organizadas no Brasil, que remontam aos anos 1940, que depois tem uma inflexão nos anos 60, e que mais ou menos adquire a configuração que a gente conhece sobre torcidas a partir dos anos 80 no Brasil. Então, me parece sempre interessante enfatizar esse aspecto histórico, na medida em que ele contribui para a gente desnaturalizar esse problema contemporâneo, na medida em que a gênese das torcidas organizadas remete à própria origem disciplinar que foi pensada para esse grupo, para esse corpo social das arquibancadas, quando ela foi criada nos anos 40. Coisa de 2 semanas faleceu um integrante ex-presidente da primeira torcida organizada do Brasil, que é a TUSP, Torcida Uniformizada de São Paulo, criada em 1940, e foi criada nesse contexto. Muitos faziam na primeira parte da manhã referências históricas a esse período, né, no contexto do Estado Novo no Brasil, com a ideia de que uma torcida precisaria ser construída para tentar disciplinarizar o comportamento do torcedor nos estádios, com estádios cada vez maiores, com a criação de equipamentos esportivos como São Januário, como Pacaembu, como Maracanã, com a sua capacidade de receber até 150 mil espectadores. Havia uma necessidade de controlar o comportamento das massas. E, curiosamente, as torcidas organizadas foram criadas nos anos 40 para ser esse elemento de contenção nos estádios. Não à toa existe uma homologia na nomenclatura. A palavra chefe de torcida, naquele momento, foi criada em paralelo ao chefe de polícia, que ficava dentro do campo. Então, a ideia de que haveria um auxiliar nas arquibancadas para tentar conter essa multidão
fez com que as torcidas organizadas fossem apoiadas, patrocinadas, incentivadas durante gerações, durante as suas primeiras décadas de conformação, né? Hoje parece uma coisa paradoxal a gente pensar que a torcida organizada vai ser um elemento de contenção dos distúrbios, das violências, de tudo aquilo que acontece ao redor do futebol profissional de espetáculo, tal como a gente conhece hoje. Então, à luz da história, a gente pode perceber que os fenômenos eles não são estáticos, eles não têm uma natureza nem uma essência que faz com que aquele grupo se comporte daquela maneira por uma natureza bárbara, vandálica, enfim, que haveria no seu comportamento inato que o propensaria a isso, né? Então, esse foi o meu ponto de partida. Eu gosto sempre de lembrar essa relação original das torcidas com os clubes, com os estádios, com a polícia, para ver como esse fenômeno ele é bem mais complexo do que a gente pensa, né? Então, tendo isso como pano de fundo, ou seja, essa contextualização histórica, eu vou compartilhar aqui algumas informações que não têm sido feitas apenas por mim, e também é um dado muito interessante do campo que está se constituindo, desse subcampo que está se constituindo dentro dos estudos sobre esporte, sobre futebol no Brasil, que é um conjunto de pesquisadores que se dedica à temática das torcidas organizadas e que vem nas últimas décadas se debruçando sobre esse fenômeno e continuando a tentar entender o que tem aparecido de novo, quais são as mudanças que estão acontecendo, à luz também da experiência dos mega-eventos do Brasil, enfim, dos últimos 15 anos, dos últimos 10 anos, do que está acontecendo na agenda pública. Então é muito bacana também, depois superado o doutorado, a gente poder ter uma interlocução que a gente sai da nossa solidão monográfica, né, de ter que parir uma tese, e passar também a ter um diálogo com pesquisadores dessa temática afim, que nos ajudam também a pensar esse fenômeno. Então eu lembro de figuras muito importantes da área, para a gente ficar circunscrito ao Brasil, como o professor Maurício Murad, como o professor Luiz Henrique de Toledo, como a professora Heloísa Reis, agora, mais recentemente, o professor Flávio de Campos, na USP, enfim, uma série de novos pesquisadores também que está ingressando, está fazendo suas dissertações e suas teses de doutorado sobre esse assunto, que tem se somado numa reflexão sobre o que está acontecendo nas arquibancadas nas últimas décadas, né? Enfim, entender esse fenômeno contemporâneo. E uma das facetas que está sendo apresentada pelos pesquisadores, que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, né, nessas pesquisas que eu chamo, né, interinstitucionais, coletivas, que a gente vem fazendo, o entendimento do que é o surgimento de novos grupos de torcedores. Né? Na minha tese, eu estudei o fenômeno das torcidas jovens, que é muito localizada no Rio de Janeiro, no final dos anos 60, como o aparecimento de torcidas contestadoras, que criaram dissidências dentro daquele perfil original de torcidas unitárias que imperavam até então, com líderes carismáticos que comandavam as suas torcidas, que praticamente dominavam o clube ao qual eles estavam vinculados. Eu posso dizer, nos dias de hoje, que a gente vive um momento, se não de esgotamento, mas um momento crítico dessas torcidas jovens que são hegemônicas e que se tornaram hegemônicas desde os anos 80 no Brasil. E isso tem feito tem permitido a criação de novos grupos que, por sua vez, se coadunam com um novo tipo de espetáculo que se criou no Brasil a partir dos mega-eventos, mas, ao mesmo tempo, que criam tensões com esse mesmo perfil de espectador que se está esperando em relação ao futebol do pós-mega-eventos, ao futebol desde 2014, do que foi o projeto de modernização ou de atualização das arenas, da sua conversão de estádios em arenas no Brasil. Então, por isso, eu compartilho com vocês essas informações, né, dentro de uma cronologia em que a centralidade, a monotemática da violência ela é muito enfatizada, para ver como esse ponto de saturação se expressa sob a forma de novos grupos, de novas tendências, de novos princípios, inclusive com o resgate de princípios desses modelos originais das torcidas dos anos 40 e dos anos 70. E aí, por isso, a gente faz essa conjugação para mostrar, para procurar fazer esse panorama, esse painel de quem são esses grupos, de quem são esses novos atores, a partir dessa chave do chamado associativismo juvenil, né, em parceria com uma ideia de mediação política. Né? Então, para a gente chegar nesses grupos, eu vou então fazer uma reconstituição a partir de uma cronologia que está muito balizada na memória e na história das torcidas, a partir da chamada Batalha Campal do Pacaembu,
que acontece em 1995, que tem, a partir já de um protagonismo, de um confronto premeditado entre esses grupos, a eclosão num episódio que é, sobretudo, central pelo fato de ele ter sido filmado, televisionado, registrado do ponto de vista midiático e com ampla repercussão, que traz desdobramentos muito importantes para pensar essa contemporaneidade, até chegar a esses movimentos contemporâneos que têm aparecido nos últimos anos no Brasil, e ver dentro dessa miríade de grupos, dessa série de tendências e posturas que têm sido adotadas nas arquibancadas e nas ruas, de que maneira esse associativismo juvenil ele pode prosperar, ele pode superar esse modelo hegemônico da violência das torcidas jovens dos anos 60 e dos anos 80 e pode nos colocar também novos tensionamentos na medida em que são dinâmicas incessantes que aparecem e reaparecem, que estão conectadas aí com as transformações da sociedade contemporânea. Então a gente começa com o famoso episódio da Batalha Campal do Pacaembu, que ele tem essa centralidade do ponto de vista midiático, ou seja, já havia brigas equivalentes há muito tempo nas arquibancadas brasileiras, mas ela ganha protagonismo na medida em que ela é filmada, ela tem o televisionamento ao vivo projetado com impacto durante semanas pelo noticiário, enfim, tem desdobramentos muito importantes por conta de ter sido filmado. Eu repito, esse é um aspecto importante até para a gente pensar e tentar entender o que aconteceu ontem, no dia de ontem, aí no calor dos acontecimentos, no calor da hora do que aconteceu em Curitiba, das cenas que acompanhamos no dia de ontem. Então, o fato dele ter sido filmado, ele gerou uma necessidade de resposta do ponto de vista dos órgãos públicos, das autoridades governamentais, tendo em vista de ter sido uma morte, uma fatalidade registrada e filmada pelas câmeras de televisão. Enfim, esses desdobramentos deram início a uma chamada criminalização e proibição jurídica, vamos dizer, a gente pode até dizer uma judicialização do tema das torcidas a partir daí. As consequências que advêm disso se relacionam muito diretamente ao fato de ter sido filmado e ao fato de haver uma pressão da sociedade para que alguma medida mais enérgica fosse tomada nesse sentido. Então, a gente tem o início da proibição de algumas entidades que vai repercutir aí na proibição das duas torcidas que estavam envolvidas em São Paulo e que tinham bastante influência e visibilidade até aquele momento. Então, por exemplo, a gente tem um reinvestimento desses grupos associativos que já eram bastante consideráveis do ponto de vista quantitativo, que é a migração, no caso de São Paulo, para o universo das associações carnavalescas, que já existiam previamente no interior dessas torcidas, mas que no momento de asfixia jurídica vai se canalizar, vai se voltar para o investimento no carnaval, e aí todas essas torcidas que estavam proibidas vão investir bastante no carnaval nesse período. Essa é uma das consequências do fato desse início da criminalização das torcidas, em particular em São Paulo. Até agora à noite a gente vai assistir, quando acompanhar o filme, o documentário sobre esse tema, como as lideranças de fato tiveram esse entendimento naquele momento, meados dos anos 90, no Brasil. Então, a gente começa a ter também, junto com essa questão da criminalização e de uma certa asfixia que acontece dentro dos estádios, a partir dos anos 90, uma generalização das brigas fora dos estádios, na medida em que isso é potencializado pela própria ausência de uma entidade torcedora reconhecida e que responde pelos atos a partir desse momento. Então, um dos efeitos colaterais dessa proibição foi a ampliação do raio de conflito para os bairros de origem, para os meios de locomoção e para os arredores dos estádios, que é também uma dessas consequências que faz com que a gente chame de uma espécie de cidade das torcidas, dentro de um universo que, via de regra, as pessoas não conhecem, mas que nos bastidores, entre essas torcidas, códigos começam a ser construídos. Então a gente tem, junto com o espraiamento desse conflito para o território urbano, uma criação de uma lógica de alianças que já tinha se iniciado nos anos 70 com o Campeonato Brasileiro e que se aprofunda a partir dos anos 90, que são as alianças e as redes de amizade e inimizade entre as torcidas, que faz com que uma logística de escolta policiais, e aí entendendo as polícias estaduais
começa a ter que articular a partir desse momento, começa a ser criada, o que gera aí, pelo menos por semana, uma necessidade de acompanhamento de 20 jogos por semana, lembrando que essa rede de alianças faz com que jogos de risco e jogos tranquilos comecem a se alternar e se intensificar nesses jogos de meio de semana e de final de semana. Né? Então, essas consequências fazem com que também comece a haver um fenômeno bastante curioso nessa disputa por poder, que é ao mesmo tempo econômico e político, que é o fenômeno nos anos 2000 das brigas entre torcidas dos mesmos clubes. Né? A gente começa a ter uma tentativa de rivalizar em termos de crescimento de hegemonia entre grupos torcedores de um mesmo clube. Né? Então isso começa a se manifestar, né, dentro daquilo que a gente pode dizer que é uma espécie de querela do novo profissionalismo, ou seja, do entendimento de que o futebol rentabilizado, maximizado, tornado cada vez mais espetáculo, leva também a uma discussão sobre o próprio princípio do torcedor como um princípio de um ethos amador que seria substancial, romântico e intransformável ao longo do tempo. Né? A gente começa a ter também torcidas profissionais que se profissionalizam, que passam a viver em torno disso, o que leva também a uma discussão sobre o profissionalismo nas arquibancadas. E aí, uma série de quebras de regras em relação a armas, a códigos de honra e a locais em que essas brigas acontecem, que começa a se quebrar e que faz com que o discurso de muitos torcedores leve até um certo apelo idealizado e nostálgico em relação às brigas físicas, as brigas que continham a uma certa codificação desses encontros na medida em que sabiam quantas pessoas iam brigar, com que armas iam brigar, onde se ia brigar. Então tudo isso começa a ser quebrado por uma radicalização dessa violência que acontece com a entrada tanto das armas brancas e das armas de fogo como com os linchamentos, em que a lei do mais forte passa a se tornar a lei do mais covarde, também lembrando os episódios que aconteceram, né, na manhã de ontem. Esse cenário vai se coadunar, ou ao mesmo tempo vai se tensionar com tudo aquilo que a gente assiste na primeira década do século XXI no Brasil, né, que alguns chamaram de neodesenvolvimentismo, enfim, da possibilidade de converter um certo crescimento econômico naquilo que se aspirava com os mega-eventos no Brasil e mesmo pensar os equipamentos esportivos do ponto de vista também de leis e deveres, ou seja, de um código que fosse também válido para os estádios de futebol, que começou a ser gestado ainda no segundo governo Fernando Henrique Cardoso e que foi talvez uma das primeiras medidas adotadas pelo Lula no seu primeiro governo, que foi o sancionamento da lei do Estatuto do Torcedor, né, que passou a vigir em 2003. Enfim, a gente tem, nesse momento, uma discussão em torno da modernização dos estádios e do reconhecimento de direitos e deveres, em que o torcedor, ora, é tido como um cidadão, ele é visto como um cidadão que deve e pode ter reivindicado seu direito se aquele produto, se aquele bem que lhe é oferecido tiver em dissonância com aquilo que ele executou, ora, vamos dizer, numa chave negativa, ele é visto pura e simplesmente como um consumidor que, enquanto ente privado, pode também fazer e reivindicar os seus direitos. Isso tudo vai ser ainda mais acentuado a partir de 2007, quando o Brasil é anunciado país sede da Copa do Mundo de 2014, que faz com que se reveja todo o Estatuto do Torcedor, que é novamente implementado em 2010, aí já sim mirando e com perspectivas mais duras para lidar com a questão da violência que se radicaliza nos anos 90, nos anos 2000, nas arquibancadas brasileiras. Né? Então, a gente tem, entre outras medidas polêmicas, para alguns inconstitucionais, a ideia de que a infração de qualquer membro integrante de torcidas organizadas vai diretamente incorrer na penalização da sua liderança, daquele que responde juridicamente por aquela entidade. Isso foi contemplado nessa segunda versão do Estatuto do Torcedor, que vai gerar alguns dos debates e algumas das polêmicas que são travadas nesse momento, já mirando
os mega-eventos e já mirando essa ideia da transformação do estádio em arena e do torcedor ou do espectador em consumidor nesse momento no Brasil. Né? Lembrando que países vizinhos que também abrigaram eventos de porte internacional não tiveram as condições de fazer esses novos estádios, né? E por isso uma certa permanência dessa cultura, dessas formas tradicionais de torcer teve uma maior tolerância nesses países em comparação com os holofotes que caíam sobre o Brasil nos mega-eventos de 2014 e 2016. Então, nesse cenário, a gente começa a falar de uma gentrificação, de uma elitização, ou seja, de processos em que o futebol permanece como uma instância, vamos dizer, na falta de melhor palavra, popular, mas o estádio, a contrapelo, em contrapartida, começa a ser visto como já um lugar em que a tecnologia de segurança e o conforto fazem com que essa popularidade comece a receber uma série de, vamos dizer, de contrapartidas aí de uma nova redefinição desse conceito. Né? Então a gente tem um novo conceito operando, uma rede de novos estádios que são construídas sob a égide daquilo que foi implantado na Europa e que se consolida como modelo para todo o mundo e que o Brasil, com as conjunturas econômico-políticas, consegue parcialmente implementar. Né? Então é nessa esteira que, curiosamente, aí, o que me parece um aspecto dessa radicalização do torcer merece ser pontuada, né? Então, já que a gente está no Paraná, eu puxei, entre outros, uma foto daquilo que aconteceu em estádios do Brasil. A gente começa a ver um fenômeno paradoxal que se acreditava superado, que seria a violência dentro dos estádios. Né? Nessa mesma conjuntura de inauguração de novos estádios, de estádios ditos padrão FIFA, a gente começa a perceber que cada vez mais a violência foge do controle dessas autoridades, ou que cada vez mais esse sintoma da violência começa a se manifestar onde acreditava-se que ela estava debelada, controlada ou minimamente sob vigilância tecnológico-policial. Né? 2009, 2013, já nas novas arenas, a gente tem uma série de acontecimentos que não apenas acontecem, mas sobretudo como são repercutidos mediaticamente, ou seja, o fato de acontecer não é o elemento balizador, mas o fato dele ser repercutido e filmado e gravado com consequências, com necessidade de respostas dos meios de comunicação e das autoridades. Então a gente tem uma série de episódios que volta a se dar dentro dos estádios, né? Entre outros, né, esses que foram mais visíveis do ponto de vista dos meios de comunicação, né? Envolvendo Série A, Série B, Série C, enfim, a gente tem uma série de episódios drásticos, né, de mortes bárbaras que acontecem e que são repercutidos na esteira mesmo nesses novos espaços que são considerados, né, as arenas e os novos estádios que constituiriam a base do legado para o Brasil. Né? Então, ao mesmo tempo que se muda o paradigma, o padrão e o perfil daquilo que se espera, a gente tem cada vez mais uma intensificação de encontros fatais e dessa quebra de uma série de regras que acontecia até então entre essas torcidas, seja de diferentes clubes, seja dos mesmos clubes. Né? Aqui, por exemplo, a Arena Fortaleza, na final do campeonato cearense, em que as torcidas organizadas estavam proibidas, elas não estão representadas, pelo menos formalmente. A gente tem uma invasão de campo, que também era algo que se acreditava superado, e uma série de confrontos que a gente poderia repetir em Maceió e que aconteceram em várias outras praças esportivas também. Nesse contexto, aí a gente passa para a questão do associativismo, né, em que pese o fato de a gente ter dado mais atenção para o Estatuto do Torcedor, né, convém aí reconhecer que tivemos um início da construção de um diálogo que foi sendo travado por entidades né, torcedoras que vão se unir a despeito de todas essas rivalidades e construir uma série de entidades representativas desses interesses e justamente do entendimento desses direitos que estavam sendo usurpados. A gente deve salientar que há um canal de comunicação que consegue ser criado entre essas entidades que eu mostrei,
e o Ministério do Esporte. Primeiramente, a Federação de Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro, que é criada em 2008. Depois aparece o Conselho Nacional de Torcidas Organizadas e, em dezembro de 2013, é criada a ANATORG, a Associação Nacional de Torcidas Organizadas, que hoje reúne em torno de si 113 entidades associativas. Lembrando que hoje torcidas organizadas em números são cerca de 600 entidades no Brasil todo, compreendendo as 4 divisões do Campeonato Brasileiro e a primeira divisão dos campeonatos estaduais. Então eles conseguem reunir 113 desse corpo total de 600, sempre em associação e em permanência de diálogo com o Ministério do Esporte. Isso se iniciou em 2003 e isso vem continuando mesmo com a mudança de governos, mesmo com a mudança de ministérios, que resulta nesse apoio que está sendo dado pelo Ministério do Esporte à existência da ANATORG, que vai, vamos dizer, numa via contrária à tendência dos ministérios públicos estaduais, que é a política da repressão, seja pela punição ou proibição da existência da identidade associativa. Então, o Ministério do Esporte adotou o princípio de que é preciso incorporar esses grupos e não simplesmente alijá-los do diálogo, e, por conta disso, vem patrocinando seminários e encontros estaduais e nacionais que possam reunir esses grupos e que possam dialogar com as autoridades do universo futebolístico. E aí a gente coloca em questão, e de fato a gente deve reconhecer que isso tem sido uma política pública alternativa ao que demanda boa parte da sociedade na esteira dos grandes episódios, das grandes fatalidades, dos grandes assassinatos, dos momentos em que há essa comoção nacional, como a que vimos ontem, por exemplo, há questionamento à ideia de que simplesmente a repressão seria a via para lidar com esse problema. E isso tem também influências internacionais, mas aqui no Brasil a gente deve reconhecer que houve esse movimento por parte do Ministério do Esporte em relação ao reconhecimento da existência de entidades associativas de torcedores que merecem ter voz nessa discussão sobre o futebol contemporâneo. E aí, a mais recente polêmica também que tem envolvido as formas de tentar controlar o fenômeno, que é a possibilidade de adoção da torcida única em contraponto ao que vem sendo feito ou que foi iniciativa de clubes no Rio Grande do Sul de recriar a ideia da torcida mista. Não haveria tempo aqui para aprofundar, mas simplesmente eu queria assim, fazer esse balizamento do que aconteceu nos últimos 20 anos e juntar a isso a ideia de que esse associativismo juvenil tem sido bastante forte na medida em que ele não apenas se subsume, ou seja, ele não apenas se subordina a uma instância governamental como o Ministério do Esporte, cuja conjuntura política é sempre delicada. Então a gente sabe que a cada mandato, mudança de mandato, essa relação pode ser quebrada, e a gente tem uma série, junto às torcidas organizadas tradicionais, a essas que a gente está vivendo uma discussão sobre a sua hegemonia e o seu momento de crise, a gente tem o aparecimento de novos grupos, com novos princípios de torcer, que são os movimentos, que são as torcidas de alento ou aquelas inspiradas nas chamadas barras argentinas, que se constituem como movimento social, como movimento civil, que rechaçam a ideia de qualquer diálogo com instâncias e autoridades governamentais e que querem, nas ruas e nas arquibancadas, criar ou recriar essa nova cultura da arquibancada, não necessariamente se subordinando ao antigo modelo das torcidas jovens ou mesmo do Ministério do Esporte, ou seja, de autoridades governamentais. E junto a isso também, grupos que se chamam coletivos têm cada vez mais procurado levar uma agenda de debate sobre o chamado futebol moderno, criando bandeiras que estimulem a possibilidade de um exercício crítico nas arquibancadas, ou seja, de questionamento à ideia do futebol simplesmente como um entretenimento, e por conta disso eles vocalizam. É claro que isso também tem a ver com o novo perfil social do torcedor de estádios, e por conta disso tem sido vocalizado por professores universitários, por estudantes que têm feito uma série de encontros para debater, para criticar e para trazer
essa discussão sobre a paixão popular em torno do futebol e como o estádio pode reinventar a sua festa, né, que é um termo nativo, por parte desses novos grupos que não necessariamente compactuam com a violência hegemônica que balizou os grandes grupos de torcidas organizadas, né, dos anos 80 até os dias de hoje. Então, esse era o panorama que eu queria mostrar para vocês desse novo cenário que é bastante rico, bastante conflituoso, que está longe de ser controlado, ao contrário, ele aparece como um sintoma, né, como eu mostrei, em que cada vez mais há aí uma disputa, um conflito simbólico pelas formas de torcer, que está sendo colocado e recolocado, né, nas arquibancadas e fora dela. Então, na sequência, a gente, se for o caso, a gente continua conversando. Desculpe se ultrapassei um pouco o tempo. E também, desde já, convido para a gente, à noite, assistir o documentário que também trata dessas discussões, dessas visões que os torcedores trazem sobre os novos estádios, as novas arenas. Muito obrigado.